E agora nós vamos convidar, né, para a última palestra dessa noite, né, o Dr. Felipe Moreira Andrade, né, lembrando a todos os participantes, né, que está passando aí, ó, o link, né, para você fazer lá a sua lista, tá bom? Para você assinar a lista, para que você possa participar e ter direito a todas, né, a todas as atividades que tem aqui no nosso congresso, certo? E é um prazer, né? Seja muito bem-vindo, doutor Felipe, né? Moreira Andrade, há quanto tempo não nos vemos, né? Graduando de medicina pela UF, né? Hoje já não mais um graduando, hoje um doutor, né? Chefe de serviço de cirurgia torácica, um grande cirurgião torácico, a quem eu tive, né? A honra, né? De conhecer e hoje, né? Ser, né? Ser aqui, vamos dizer assim, ter contribuído um pouquinho para a sua formação, hoje professor titular de cirurgia da Universidade de Vassouras, e que teve a honra também, né? Que ele teve a honra, não, um professor teve a honra também de participar também na sua formação de pós-graduação, que foi o professor Dr. Babinski. E eu vou te convidar agora, professor Babinski, para você desbloquear aí o seu microfone e fazer uma apresentação. Desbloqueie o microfone, por favor. Está me ouvindo? Bom, é uma grande honra ter hoje o doutor Felipe Moreira de Andrade aqui no nosso evento, esse que foi nosso aluno da Universidade Federal Fluminense, foi nosso monitor, aí galgou pela cirurgia torácica, cirurgia geral, cirurgia torácica, e fez mestrado, tive a satisfação de orientar seu trabalho de mestrado junto com o professor Gilberto e o seu trabalho de doutorado. Então, e hoje muito nos honra e é uma satisfação enorme um professor ter hoje, no momento desse, um ex-aluno que a gente observa lá na sala, no início do seu curso, e já vê aquele que está interessado, aquele aluno que quer dissecar um pouco mais, quer ficar um pouco mais anatômico, quer participar, quer fazer um trabalho científico, e hoje é um professor da Universidade Federal de Viçosa, um cirurgião torácico excelente. Então eu fico muito, muito feliz, e isso é a melhor coisa que a gente tem, é ver o fruto que a gente plantou, que a gente participou da formação. Então, eu fico muito feliz. E o professor Manaia pode me cortar, para me furtar um pouco da emoção. Muito obrigado. Na verdade, né, Babinski, nós temos assim um pouquinho, né, de... Ele foi para Viçosa. Viçosa ganhou, mas nós ficamos tristes. Ele era nosso. Eu fui um que reclamei muito, o professor Babinski também. E vocês que estão nos ouvindo, né? Essa escola de formação, né, de professor-aluno, né? Você ter o privilégio, a honra de formar profissionais e ver esses profissionais hoje ocupando cargos de chefia, de direção, né, despontando como pessoas, né, extremamente brilhantes, de extrema competência, isso é o que mantém, isso é o que nos mantém de pé. Como o próprio professor Sampaio falou, não é? A pesquisa, ela não dá dinheiro, o magistério não dá dinheiro, mas olha, mas que dá uma satisfação muito grande, isso dá, tá bom? Professor Felipe, tá bom? Seja muito bem-vindo, nós temos o maior prazer e esteja à vontade, pode iniciar a sua palestra. Boa noite. Então, boa noite ao professor Manaia, ao Babinski. Deixa eu só colocar minha tela aqui em modo full. Professor Manaia, eu tenho muita saudade de você, né? Você foi meu professor na anatomia, você foi lá na minha banca de doutorado me prestigiar. E é engraçado, quando eu estava eu era monitor já, eu devia estar no 5º período, ou 6º período, e eu lembro que você estava digitalizando os seus slides, as fotografias, passando o slide, né? As pessoas nem conhecem, os alunos nem conhecem isso, projetor de slide, colocando num scanner e passando para o computador. E tinha uma fotografia que era um trauma hepático, devia ser um trauma hepático grau 3, por exemplo, que você fez uma omentoplastia, e que você colocou o aumento
para dentro do fígado, né? Para quem não conhece esse procedimento, suturou, você fez essa cirurgia no Souza Aguiar, uma cirurgia bonita, complexa. Eu olhei para aquilo, eu tive a certeza que eu jamais seria capaz de fazer aquele negócio. E você falou assim, não, calma, Felipe, você vai precisar de tempo, você precisa treinar, você precisa estudar, você vai conseguir fazer. Engraçado, eu dou uma aula hoje de trauma de abdômen, que eu tenho um slide, uma fotografia de um paciente que caiu do cavalo e foi pisoteado pelo cavalo, que é exatamente igual à sua. Então, tenho muita saudade sua. Do Babinski, mesma coisa, né? Babinski foi o grande responsável por eu fazer mestrado. Sem o Babinski, eu não teria feito o mestrado de maneira alguma. Ele foi o principal responsável. E no doutorado, que eu já estava um pouquinho mais desenvolto, ele foi essencial também, me ajudou muito no doutorado. Então, me apresentando para os mais jovens, meu nome é Felipe Moreira de Andrade, eu sou cirurgião geral, cirurgião torácico, cirurgião de trauma. Atualmente eu exerço a cirurgia torácica e a cirurgia do trauma. Fui professor da UF, passei no meu primeiro concurso da UF em 2007, mas não pude assumir porque eu ainda precisava evoluir na minha formação. O meu segundo concurso, eu fui aprovado em 2009 para professor de cirurgia torácica, fiquei na UF como professor da UF de 2009 até 2014, mais ou menos. Tenho um orgulho imenso de ter sido professor da UF, é um dos maiores orgulhos que eu tenho, né, na minha vida. Convivi com pessoas espetaculares, aprendi muito. Em 2011, fui professor visitante da Universidade do Alabama, professor de cirurgia torácica, a convite do Dr. Robert Serfoli. E atualmente eu sou professor do Centro Universitário Governador Ozanam Coelho, Unifagoc, em Ubá, e professor da Universidade de Vassouras. A minha palestra de hoje é a anatomia torácica do cadáver ao trauma de tórax. Então, eu optei, claro que eu não vou dar uma aula aqui de anatomia pura, porque isso vocês têm na universidade de vocês, têm nos cursos de vocês, mas eu quero chamar a atenção para a anatomia, colocar alguns pontos e mostrar a aplicação da anatomia. Então, eu gostaria de mostrar aqui, iniciando com a cavidade pleural. A gente vê a relação da cavidade pleural, que anteriormente vai até o 8º espaço intercostal, aproximadamente, lateralmente na linha axilar média até o 10º espaço intercostal e posteriormente até a 12ª costela. Então, o pulmão termina na 10ª costela, aproximadamente, depende da fase inspiratória, mas a cavidade pleural vai até a 12ª costela. E a cavidade pleural, além de ser sede de muitas doenças, de trauma, a gente aborda essa cavidade, aborda cirurgicamente. Desculpe só lhe interromper um instantinho, está havendo algum problema? Porque a sua apresentação não passou para o modo tela cheia e está travado no primeiro diapositivo. Então vamos mudar aqui, professor. Então, nós vamos iniciar revendo a anatomia da cavidade pleural e alguns procedimentos relacionados à cavidade pleural. Então, vamos lembrar inicialmente que a cavidade pleural, ela vai até aproximadamente a 8ª costela. Na linha axilar média, a cavidade pleural vai aproximadamente até a 10ª costela. E, posteriormente, na linha escapular, a cavidade pleural vai até a 12ª costela. Conseguimos perceber que o pulmão é um pouco mais superior, aproximadamente 2 arcos costais superior em relação à cavidade pleural. Colocando e tirando o esqueleto, a gente consegue ter essa noção melhor. E aqui a gente retira os pulmões,
retira o coração e deixa o pericárdio protegido pelos ossos e a cavidade pleural bem discreta, né? Então, o desenho da cavidade pleural de cada lado. A incisura cardíaca, né, à esquerda. Então, aqui as cavidades pleurais representadas. Bem, esse aqui é um dos procedimentos mais simples, né? Esse paciente era um paciente que eu atendi no Hospital Geral de Bom Sucesso, uns 15 anos atrás, 14 anos atrás. É um trauma por estilhaços de granada, né? Essas centenas de pequenos pontos que se apresentam no tórax desse paciente são os grânulos de pólvora combusta, pólvora não combusta, né? Uma ferida incisa, uma ferida pérfuro-contusa, estilhaços de granada. E aqui um dreno de tórax. Um dos procedimentos mais comuns e relativamente simples que se realiza com o objetivo de retirar ar e sangue da cavidade pleural desse paciente, né? Foi um trauma grave. Esse paciente sobreviveu, teve alta no hospital, uns 15 a 20 dias posteriormente a esse trauma. E aqui como nós fazemos a drenagem pleural, a técnica, né? Essa é uma drenagem pleural verdadeira, claro que não é em um paciente traumatizado. Nós escolhemos um espaço intercostal, não existe espaço intercostal fixo que deve ser sempre drenado, a gente escolhe de acordo com o problema do paciente, mas se nós estamos em uma situação de urgência, emergência no trauma, os procedimentos do atendimento inicial ao politraumatizado, do ATLS, preconizam a drenagem no quinto espaço intercostal entre a linha axilar anterior e a linha axilar média. Aqui a gente fazendo uma punção na cavidade pleural, divulsão, né? Esse movimento com a pinça de Kelly se chama divulsão. Nós pinçamos o dreno de tórax, que é esse tubo de silicone, introduzimos o dreno na cavidade pleural do paciente. Um dos acidentes possíveis, em que eu já operei paciente que apresentou esse problema, é que o colega drenou o pulmão, né? Introduziu o dreno de tórax com um pouco mais de força e esse dreno perfurou o pulmão, ele drenou o parênquima pulmonar. Então, esse dreno fica mergulhado em soro fisiológico, em algum líquido, né? Geralmente soro fisiológico, e aqui é uma demonstração quando o paciente tem um pneumotórax, drenando o ar da cavidade pleural. Muitas vezes esse paciente tem um hemotórax, um sangramento ou de artérias intercostais ou de vasos da circulação pulmonar, e aqui um hemotórax enchendo o frasco e a gente vai torcendo para parar de encher, né? Esse aqui foi um paciente que eu operei há alguns meses, que tinha uma bolha pulmonar. E aqui nós estamos vendo a cavidade pleural e uma bolha, né? Isso é uma doença relativamente comum. Em uma dessas bolhas, ela literalmente estourou, né? Rompeu-se uma bolha. Vaza ar do pulmão e vai para a cavidade pleural fazendo um pneumotórax. A gente utiliza um stapler, uma cirurgia por vídeo, utiliza um stapler, que é um grampeador, ele corta e costura ao mesmo tempo, o mediastino com as estruturas mediastinais. Aqui nós estamos vendo os arcos costais. Essa estrutura branquinha que nós estamos vendo aqui era a artéria subclávia, e ao final do procedimento, nós introduzimos, né, nós instilamos uma solução de nitrato de prata para fazer a pleurodese. No fim do procedimento, sempre deixamos um dreno pleural, só que aqui a gente está vendo o dreno pleural por dentro da cavidade pleural. É uma visão bastante interessante. Ao final do procedimento, o anestesista vai insuflar esse pulmão novamente, esse pulmão se enchendo de ar, ocupa toda a cavidade pleural. Terminamos a cirurgia, dentro de poucos dias, aqui
o anestesista já inflando o pulmão. Muito relevante a anatomia dos pulmões e da parede torácica. E se nós formos observar, né, representações anatômicas que nem de longe lembram os desenhos do professor Carlos Machado, mas consegue nos dar uma ideia da parede torácica e, inferiormente a cada arco costal, transita uma artéria, uma veia e um nervo intercostais. Essas artérias, veias e nervo também possuem ramos, né, que muitas vezes transitam na borda superior da costela também, mas são muito fininhos, são muito menos relevantes do que as artérias intercostais, os vasos intercostais e os nervos, transitando na borda inferior da costela. Então a gente vê que o tórax é uma região extremamente vascularizada, a própria parede torácica, né? Traumas da parede torácica podem levar a hemorragias graves, inclusive com riscos de vida. E aqui a gente vê a representação de uma situação relacionada à fisiologia, à mecânica ventilatória. Os nossos pulmões se enchem de ar porque a nossa musculatura expande o nosso tórax. O principal músculo é o diafragma, mas há outros. Essa expansão depende da estabilidade da parede torácica. Se eu tenho, por exemplo, uma fratura de 3 arcos costais consecutivos, né? Aqui o 5º, 6º, 7º arcos costais, e cada arco em 2 locais diferentes, eu tenho um tórax solto, um tórax instável. E quando o paciente ventila, quando ele inspira, o tórax entra, quando ele expira, o tórax sai. Não permite um fluxo aéreo adequado para os pulmões. E essa aqui é uma imagem, né, de uma radiografia. A gente consegue ver algumas fraturas, mas esse paciente tinha 4 arcos costais fraturados, consecutivos, cada arco fraturado em 2 locais. O nosso objetivo não é mostrar a parte radiológica, e sim a parte clínica, vendo esse paciente com o tórax instável, né? Um paciente real. A gente vê o paciente inspira, o tórax entra mesmo, a parede torácica entra. Esse paciente havia tido um trauma torácico grave, já estava se recuperando, já estava muito melhor do que quando foi abordado inicialmente, o que permitiu a realização desse vídeo. Então, aqui um tórax instável, clássico. Muito interessante. Nós também chamamos a atenção para a anatomia pulmonar. A anatomia pulmonar em si, o próprio pulmão, seus brônquios e seus vasos. Se a gente for retirando as estruturas que circundam o pulmão, aqui nós vemos o mediastino, veias pulmonares, fazendo retorno venoso ao átrio esquerdo, veia cava superior, formada a partir da união das 2 veias bracocefálicas, a artéria pulmonar direita que passa por trás da aorta ascendente, vai passar por trás da veia cava, e é um local de dissecção, embora perigosa, muito útil para controlar sangramentos. Se eu preciso clampear a artéria pulmonar para o pulmão direito, eu posso entrar entre a veia cava superior e a aorta, dissecar a artéria pulmonar e controlar uma hemorragia, por exemplo. Então, aqui, aqui a aorta ascendente foi retirada, a veia cava superior retirada, para a gente ver o trajeto da artéria pulmonar direita. É uma artéria relativamente longa, mas ela fica escondida, ela fica posterior à aorta ascendente e à veia cava superior. Relação muito próxima com
o brônquio principal direito e a veia pulmonar superior. Então aqui nós vamos ver, isso aqui é uma dissecção real de um mediastino que eu fiz na UF, após ser monitor de anatomia da UF, que eu sempre falo, porque eu tenho muito orgulho. Eu fui um dos responsáveis pela monitoria da anatomia da UF durante alguns anos, corresponsáveis, né? Corresponsável, junto com o professor Babins, professor Manai, professor Rodrigo. Então aqui, com o vídeo, nós vamos entender melhor. Mediastino, coração envolto pelo pericárdio, pulmão direito e pulmão esquerdo, aqui abrindo o pericárdio, a aorta ascendente, veia cava superior, o pericárdio posterior já aberto e abrindo o pericárdio para ter acesso à artéria pulmonar direita. Casos de hemorragia grave, hemorragia importante de vasos pulmonares à direita, essa manobra é importante. A gente consegue dissecar a artéria pulmonar direita mais rapidamente entre a cava e a aorta do que propriamente no hilo pulmonar. No hilo pulmonar, a dissecção é um pouco mais trabalhosa e um pouco mais demorada. Eu uso esses mesmos instrumentos para dissecar até hoje. Então, a artéria pulmonar direita dissecada, uma imagem muito bonita, com a veia cava superior e a aorta em split. Aí, passando por trás da veia cava superior, mostrando o trajeto da artéria pulmonar. E já no hilo pulmonar, essa artéria se dividindo, né? Nos seus ramos. Os primeiros ramos para o lobo superior direito. Muito bem. Interessante a gente notar aqui as fissuras pulmonares e toda a árvore brônquica pulmonar. É uma anatomia que, à primeira vista, sempre é uma anatomia um pouco mais complexa, né? Quando a gente vê os 19 ou 20 segmentos pulmonares, depende de como a gente interpreta. Mas não é difícil, né? Entretanto, muito mais importante do que saber os segmentos pulmonares, basta decorar, que a gente consegue entender, é a gente conseguir correlacionar os brônquios com as artérias e com as veias, né? A relação dos brônquios com as artérias pulmonares e com as veias pulmonares. Então, basicamente, do lado esquerdo, de uma maneira bem simplificada, a artéria pulmonar corre posterior à árvore brônquica. Do lado direito, a artéria pulmonar corre anterior à árvore brônquica. Claro que isso é uma simplificação, né? Mas é um bom ponto de partida. Então, do lado direito, a parte anterior é mais perigosa. Já do lado esquerdo, a parte posterior, que é a mais perigosa. Aqui eu ilustro um caso de um paciente, uma tomografia computadorizada de tórax com contraste venoso, um paciente que tinha uma massa pulmonar em lobo superior direito, tratava-se de um carcinoma epidermoide. Então, essa área branca era a área do tumor com uma atelectasia pulmonar, e se nós notarmos, essa bolota branca é a aorta ascendente, mais posteriormente aqui, a aorta descendente, tá? Esse círculo branco, para quem está menos acostumado com tomografia, eu sei que há muitos alunos hoje conosco. Então, de uma maneira bem simples, aqui a veia cava superior, a artéria pulmonar, nós chamamos o tronco da artéria pulmonar, dividindo-se em artéria pulmonar esquerda e o comecinho da artéria pulmonar direita, que a artéria pulmonar direita, se a gente continuasse os cortes da tomografia, a gente veria a continuação. Mas esse corte tomográfico serve para mostrar, nota que o tumor, que é esse cinza escuro, ele entra na artéria pulmonar. Existe uma indentação, ou seja, o tumor invade a artéria pulmonar. A princípio, se o tumor
invade a artéria pulmonar, você tem que retirar a artéria pulmonar, que vai levar a uma pneumonectomia, a retirada total do pulmão, nesse caso, o pulmão esquerdo, que é uma cirurgia extremamente agressiva. A qualidade de vida desse paciente, posteriormente à cirurgia, fica bastante comprometida. Para evitar, a gente tira apenas a parte da artéria pulmonar que está acometida. Então, nós tiramos realmente um pedaço da artéria pulmonar. Essa é a técnica, o nome da técnica é arterioplastia pulmonar. Antes de fazer essa retirada de um pedaço realmente da artéria pulmonar, eu vou mostrar essa figura aqui para vocês, é desse paciente da tomografia. Nós estamos aqui no tórax, na cavidade torácica do lado esquerdo, lobo superior esquerdo aqui, o pulmão, né, lobo superior esquerdo, o lobo inferior está aqui embaixo. Aqui é um afastador de tórax, a cabeça do paciente estaria lá em cima, a região anterior do tórax, o mamilo do paciente estaria nessa região, e essa parte branquinha aqui, ó, mais rosa, branca, é a artéria pulmonar. Um ramo, outro ramo, controlado por esse dispositivo, passamos um fio por dentro desse dispositivo, laçamos o ramo da artéria e apertamos, ou seja, o fluxo sanguíneo é momentaneamente interrompido. Aqui uma pinça vascular tipo Satinsky, em que interrompe o fluxo sanguíneo para a artéria pulmonar. Essa pinça aqui está lá perto do ventrículo direito, né, na artéria pulmonar esquerda, sua parte mais proximal. Aqui, o tumor já foi desconectado da artéria e fizemos uma incisão na artéria. A incisão, essa pinça aqui está pegando a artéria pulmonar, onde eu passei o bisturi. E aqui uma agulha, aqui um Satinsky, para não deixar ter sangramento por aqui. Então, isso aqui é um clamp vascular. E a agulha, eu passando o primeiro ponto na artéria pulmonar para fechar. Então, a gente abre a artéria pulmonar, abre só uma parte dela, sutura ela novamente, para permitir que esse paciente continue. Durante a cirurgia, a gente retira apenas o lobo superior e o lobo inferior, esse paciente vai continuar com ele. No final da cirurgia, né, ou seja, a cirurgia um pouco mais avançada, uma outra cirurgia, a artéria pulmonar esquerda suturada, né? Suturada, e aqui a veia pulmonar superior esquerda reparada por um fio. Esse tumor invadia a veia pulmonar superior esquerda e invadiu o pericárdio. Olha aqui, ó, essa membrana grudada aqui no pulmão, o pulmão está na minha mão, essa membrana é o pericárdio. Então, o tumor invade o pericárdio. Note como o pericárdio é uma proteção, né? Então, a gente abre o pericárdio, faz uma ligadura intrapericárdica da veia pulmonar superior, esquerda, e nós conseguimos ver melhor nesse vídeo, né? É o mesmo paciente, a gente fazendo o reparo, e assim que estiver reparado, nós vamos posteriormente ligar essa veia. Muitas vezes a gente não liga, a gente não amarra com fio, a gente realmente dá ponto, sutura. É bom que esse ponto não solte, né? Porque seria um sangramento direto do coração. Então tem que ser um ponto realizado com bastante calma. Aqui eu só mostrando a sutura na artéria pulmonar. Por fim, né, falar muito rapidamente do mediastino, a região do tórax, de uma maneira bem simplificada, que fica entre os dois pulmões. Clinicamente, cirurgicamente, radiologicamente, a gente divide o mediastino em anterior, médio e posterior. O mediastino anterior é o que fica
à frente do saco pericárdico, o mediastino médio envolvido pelo saco pericárdico, o mediastino posterior posterior ao saco pericárdico, até a parte anterior da coluna. Então, só relembrando, para a gente ver o mediastino e a relação das estruturas do mediastino com o tórax, vemos o externo, vou retornar aqui, isso. Vamos retirar algumas estruturas para a gente conseguir ver o mediastino de maneira mais limpa. O mediastino essencialmente protegido pelo externo, anteriormente, e protegido pela coluna vertebral, posteriormente. Né? Uma área de estruturas vasculares extremamente importantes. Então, retirando-se algumas estruturas, nós já vemos o coração, a incisura cardíaca no lobo superior do pulmão esquerdo, 4 vasos, né, 2 artérias, 2 veias, correndo a cada lado do externo, que são os vasos torácicos internos, as artérias intercostais, ou seja, o tórax é uma região extremamente vascularizada, muito perigosa em relação a traumas e a procedimentos cirúrgicos de uma maneira geral. E o coração. A parte mais anterior do coração, só lembrando, ventrículo direito, o mediastino sem os seus vasos, retornando o esqueleto e agora deixando mais as estruturas vasculares. Artéria axilar, artéria subclávia, artéria braquicefálica à direita. Então, aqui é uma figura do mediastino. Muito bem. Tendo visto isso, vou mostrar para vocês um paciente que eu recebi vindo de outra cidade, uma criança que tinha uma doença neuromuscular, em que ele teve uma pneumonia, precisou ser internado em um município próximo ao município de Ubá, parou de se alimentar pelo quadro infeccioso, e a equipe desse outro hospital foi passar um catéter nasoenteral, uma sondinha pela boca, pelo nariz, para ir para o estômago desse paciente, para ir, na verdade, para o jejum desse paciente, para poder fazer a alimentação enteral. Entretanto, esse paciente tinha uma hérnia diafragmática, ou melhor, uma hérnia de hiato grande, que é quando o estômago sai da sua cavidade, da cavidade abdominal, e vai para o mediastino posterior. Os colegas tiveram uma dificuldade na progressão da sonda, forçaram um pouquinho. No dia seguinte, esse paciente apresentou piora da febre e um derrame pleural do lado direito. Esse derrame pleural foi drenado, imaginou-se que era um exudato pela pneumonia, e veio a alimentação enteral pelo dreno de tórax, ou seja, houve uma perfuração ou do estômago ou do esôfago pelo catéter. Durante a cirurgia, só localizando, tá? Aqui nós estamos no tórax do lado direito. Essa aqui é a região posterior, as costas do paciente. Região torácica anterior, a cabeça do paciente estaria por aqui, o quadril do paciente mais ou menos por aqui, onde eu passo o mouse, mais à nossa direita. E aqui a sondinha passando pelo orifício no estômago. O estômago desse paciente estava no mediastino. Aqui o estômago, a sondinha. O estômago estava bastante aderido ao pulmão, foi necessário desfazer aderências, suturar o estômago. Enfim, esse paciente ficou bem também. Por fim, vou mostrar um paciente para vocês que chegou a um hospital, uma história curiosa, mas não é a primeira vez que eu vejo. O paciente, tentativa de autoextermínio, tentou se suicidar. Deu uma facada no seu próprio peito.
chegou ao hospital, esse paciente era de um município pequeno, chamado Ervalha, próximo aqui à nossa cidade. Chegou ao hospital 4 horas da manhã, chegou bem, estável hemodinamicamente, conversando. O médico estava de plantão às 4 da manhã, foi chamado pela equipe de enfermagem, com um relato, tem um paciente com um corte no peito. Esse era o relato, a queixa principal. O médico viu uma ferida de aproximadamente 3 centímetros, inframamilar à esquerda. O médico suturou esse paciente e foi dormir. O médico foi dormir. Esse paciente ficou no pronto-socorro, no setor de emergência. Quando foi 9 horas da manhã, o paciente estava perguntando se era para ir embora, se podia ir embora, ninguém falou nada com ele. Um residente nosso estava passando no setor de emergência, viu o paciente, e o clínico falou, é uma sutura aí, dá uma olhada, vê se pode mandar embora. O residente me chamou, eu vi o paciente com uma ferida, região inframamilar, suturado, o paciente bem, conversando, andando, pedindo para ir embora. Professor Felipe, só me perdoe por causa do tempo, vou pedir para o senhor concluir. Estamos vendo a ferida. Eu solicitei uma tomografia, esse paciente tinha uma ferida cardíaca. Então, uma ferida cardíaca por arma branca. Uma toracotomia aqui, o pericárdio. Nós não estamos vendo o coração ainda. Eu estou pegando o pericárdio. O local do pericárdio foi perfurado. Aqui o pericárdio aberto. A ferida cardíaca. De vez em quando jorrava um sanguinho daqui. Foi uma ferida no ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo tem uma parede muscular muito forte. Então, aqui nesse momento, meu dedo estava aqui, tinha jorrado um sangue, né? Parava de sangrar, voltava a sangrar. Foi do lado da artéria coronária da descendente anterior. Então, aqui a gente suturando o coração, fazendo a sutura nessa ferida cardíaca. A ferida não era extensa. Então foram uns 3 ou 4 pontos apenas. Foi realizada uma toracotomia anterior bilateral. Então abriu as 2 cavidades pleurais para ter um acesso mais confortável ao mediastino e ao coração. Aqui é o final da cirurgia. Muito bem, então era isso que eu gostaria de apresentar a vocês. Eu agradeço de maneira especial ao professor Manaia, ao professor Babinski. É uma honra, realmente uma honra muito grande participar de um evento a convite deles, né? São meus amigos muito queridos. Isso. Obrigado a vocês mais uma vez. Nós que agradecemos, Felipe, e é com muita satisfação, né? Nós estamos vendo aí o grau de destreza que você chegou, né? Dentro de uma cirurgia de trauma, você tratando hoje de uma ferida cardíaca, de lesão hepática, né? De perfuração intragástrica dentro do mediastino, de pneumectomias em tumores aderidos em pericárdio. Quer dizer, você conseguiu, né, tá alcançando aí o ponto mais alto, né, da sua técnica cirúrgica e destreza cirúrgica, e daí para frente é só melhor. Então, isso muito nos enche de orgulho, tanto a mim, quanto a Babinski, quanto a todos os professores que participaram da sua formação. Devido ao adiantado da hora, eu vou abrir mão das perguntas, tá? Nós vamos passar agora, o professor Babinski vai assumir aqui o meu posicionamento, mas as perguntas estarão lá no Instagram da Saerj, vocês poderão, né, ver as suas respostas lá, elas estarão respondidas. Eu agradeço muito a sua presença, tá bom, professor Felipe? Que Deus lhe abençoe e contamos com o senhor numa próxima participação. Eu é que agradeço, professor Maná. Eu realmente eu fico até emocionado quando eu me reúno, mesmo que de longe, com vocês, né? Vocês foram muito importantes na minha vida e o meu carinho por vocês é enorme.
E eu gostaria um dia de retribuir tudo que você, professor Manaia, o Babinski, o Rodrigo, e outros, né, Manaia, que você conhece, professor Judes, professor Omar, seu contemporâneo, seu amigo, né, que fizeram tanto por mim, né? Na verdade, quem sabe um dia eu chego no nível de vocês. Você já está retribuindo. Isso tudo que você mostrou aí é a melhor retribuição que qualquer professor possa ter. Que Deus te abençoe sempre. Obrigado, professor.